votação. Não votou ainda? Não votou? Não, você não anunciou o resultado da votação. Não teve resultado. Ô, Paulo, não votou, Paulo. Verifica... Agora que vai votar. Eu estou dizendo aqui, verificação. Não. Calma. É isso, anuncia. Vamos nortear aqui. O que a presidência fez? A presidência leu o artigo 89 para dizer que não vai utilizá-lo e vai manter o acordo do Colégio de Líderes. Leu a matéria que está em processo de votação, porque ele já passou por processo de discussão, já foram colhidos pareceres contrários a todas as emendas em todas as comissões que se pronunciaram, e o deputado Luiz Paulo pede verificação de quórum. Votação não, senhor presidente. Vossa Excelência não... Me parece. Mas não, qual o resultado de votação se não houve? Primeiro está se verificando se há quórum para a matéria entrar em votação. Precisa ter 35... Não é isso, não. Eu não estou entendendo, Vossa Excelência. Tá... Senhor presidente, não é para tumultuar, não. Os senhores que aprovam a permanência como estão, a Vossa Excelência, rejeitado. Aí, ou aprovado. É isso. Mas antes, deputado Paulo Ramos, eu estou pedindo verificação de quórum. Ô, Paulo, só para esclarecimento. O que o Luiz Paulo está pedindo antecede Ele está primeiro vendo o seguinte: tem 36 deputados em plenário. É isso. É isso que ele está pedindo. Deferida a questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Solicito, senhores deputados, que ocupem suas bancadas e procedam a confirmar a presença. Só uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem somente, presidente. O deputado Luiz Paulo está pedindo a verificação do quórum, né, e eu estou solicitando a verificação da votação. Eu sei que vai ser posterior, mas só para não perder o momento de registrar esse pedido de verificação da votação nominal, faço o registro agora, mas futuramente farei novamente. Olha, na verdade, né, nós temos 60 e poucos deputados presentes, portanto, há quórum. Verificação de votação direto, presidente. Mas aí eu teria que pedir ao Luiz Paulo para retirar o pedido de verificação, porque verificado está. Questão de ordem. Só um instante. Senhor presidente, então vamos fazer o seguinte: eu retiro a verificação de quórum, o senhor declara e estamos pedindo já, junto com o Bolsonaro, verificação de votação quando o senhor declarar o resultado. Então, o seguinte, como é que será a votação? Quem vota está em votação, cada um vota como acha que deve votar. Encerrado isso, eu atenderei o pedido da bancada do PSOL, da bancada do PSDB, da bancada do PSC, da bancada do PDT, que querem votação nominal para saber quem votou a favor e quem votou contra. Tá? Decidido, será feito dessa forma. Deferido todas as questões de ordem, está aberto o processo de votação. Para encaminhar a votação, senhor presidente. Para encaminhar pelo PSDB. Líder do governo. Senhor presidente, a liderança do PSDB encaminha o voto contra a matéria no seu mérito, porque entendemos, e assim já o fizemos na Comissão de Constituição e Justiça, que a matéria é inconstitucional. Tem dois objetos num só, duas autorizações legislativas e, além do mais, contraria preceitos da LRF, da Constituição do Estado e da Constituição Federal. Por isso, peço aos senhores parlamentares o voto contra. Para encaminhar pelo PSC, presidente. Senhor presidente, para encaminhar pelo PT. Pelo PSC, o deputado Márcio Pacheco. Primeiramente, ratificar o pedido do meu colega do PSC, Flávio Bolsonaro, para verificação e dizer, presidente, PSC, por ser inconstitucional a matéria, por entender que a SEDAI não deveria ser colocada em garantia para esse empréstimo, por entender que a dívida ativa do Estado e as suas operações poderiam ser, sim, colocadas em garantia, por entender que o único patrimônio do Estado em que hoje nós podemos dizer que pertence
aos cidadãos fluminenses, aos cidadãos cariocas. Por entender que é um equívoco grave esta postura de privatização da SEDAI, o PSC encaminha um voto contrário à matéria. Liderança do governo, deputado Edson Bertassi. Pedir aos deputados que votem sim a favor da matéria. Deputado pela bancada do PT, deputado Gilberto Palmares. Presidente, antes, eu pedi ainda há pouco pela ordem, só porque teve muito voto divergente, a maioria dos deputados se pronunciando, e às vezes as pessoas assistem pela TV Alerj, não entendem o mutismo de determinados deputados. Queria esclarecer aqui que eu não integro, como titular até esse momento, nenhuma comissão permanente dessa casa. E dessa forma, sou obviamente impedido de dar voto, seja a favor, seja contra, em qualquer comissão. Embora hajam 194 vagas, até esse momento eu não sou titular de nenhuma comissão permanente. Mas pelo Partido dos Trabalhadores, eu queria primeiro, pelas razões já apontadas aqui, primeiro o projeto trata de duas matérias que deviam estar em dois projetos distintos. É óbvio que nós estamos a favor que o governo do Estado se esforce para pagar o salário dos funcionários, mas, evidentemente, isso não à custa de privatizar a SEDAI. Nós temos certeza, porque até hoje não houve qualquer privatização realizada de nenhuma empresa do Estado, como ocorreu muito na década de 90, que não tivesse significado aumento do desemprego, desestruturação de famílias e piora no atendimento à população. É só comparar vários municípios, esse serviço já é privatizado e a situação deles é ruim, principalmente na questão do esgoto. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores encaminha o voto não à privatização da SEDAI. Senhor presidente, pelo PTN. Deputado Dica, pelo PTN. Senhor presidente, como não houve consenso no PTN, nós estamos liberando a bancada, cada deputado vota de acordo com a sua consciência. Da liderança do PMDB, deputado Rafael Pisciani. Senhor presidente, pediu o voto da bancada do PMDB favorável ao projeto para que a gente possa, enfim, encaminhar uma solução para essa grave crise que atrasa os salários dos servidores, degrada os serviços prestados à população e que nesse acordo com o governo federal ganha possibilidade concreta de se dar uma boa solução. Para encaminhar pelo PDT, senhor. Deputado Luiz Martins, pela bancada do PT. Como nós temos colocado nessa casa, o meu partido há 19 anos vem contrário à privatização da SEDAI, tendo em vista, nesse momento, achando que não tinha condições da privatização. Depois de anos e anos, com essa dívida social que vários governos têm com a Baixada Fluminense, após ter o empréstimo de 3 bilhões e 400 milhões, sendo realizado em Nova Iguaçu, em toda a Baixada, queimados, colocando água durante os governos que não fizeram. Uma empresa que foi saneada financeiramente, em função disso, conseguiu esse empréstimo. Uma empresa hoje superavitária. Por isso, nós entendemos que não somos favoráveis à privatização, por isso encaminho o voto não, senhor presidente. Deputado Jânio Mendes. Senhor presidente, quero fazer encaminhamento do meu voto, no sentido de que agradecer à bancada do PDT por ter feito uma compreensão daquilo que é a posição individual de cada parlamentar. Eu venho da cidade de Cabo Frio, uma cidade que há 19 anos experimentou o programa de privatização. Uma cidade que à época era vítima dos carros-pipas, onde para se construir uma casa, primeiro tinha que se construir uma cisterna, um reservatório, onde a lagoa estava poluída. E hoje, após... Eu estou encaminhando um voto divergente à bancada do PDT. Não, eu peço desculpa. Vossa Excelência até já encaminhou, mas eu errei porque não tem, né? O líder já tinha falado. Então eu quero dizer que com a liberação da minha bancada, do PDT, voto sim. O deputado Marcos Figueiredo. Não, Marquinhos, não é agora não, por favor. Está em processo de votação. Então eu quero encaminhar pelo PROS. Pelo PROS, por favor, pela liderança do PROS. Desculpe, deputado. Senhor presidente, senhores deputados. deputados. Quem ainda não votou para votar? Faça esse encaminhamento pelo PROS. Mas gostaria de destacar, em primeiro lugar, que nós não estamos aqui votando privatização da SEDAI. E que hoje nós estamos aqui, nós deputados,
fazendo um exercício de extrema responsabilidade, dividindo essa responsabilidade com toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Não estou aqui encaminhando voto pelo governo. Estamos aqui encaminhando uma votação pelos 500 mil servidores do Estado do Rio de Janeiro, que está aguardando uma solução concreta para que tenha os seus pagamentos atrasados pagos e uma perspectiva de ter um calendário do seu pagamento a ser cumprido. Hoje, essa posição da Assembleia é de dar ao governo do Estado, ao governo federal, que fez essa exigência de ter aqui as ações da SEDAI como garantia. Então nós estamos aqui dando essa autorização, mas de forma alguma autorizando privatização ou aqui prestando um voto ao governo. Estamos aqui votando pelo Estado do Rio de Janeiro e pelos 500 mil servidores que têm direito a ter o seu pagamento em dia e com uma data prevista a cada mês. O PROS encaminha o voto sim pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo servidor do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Junianelli, pela rede. Eu quero encaminhar o voto contrário, presidente. Quero encaminhar o voto contrário porque, a partir do momento que se traz a visão do lucro para um bem público dessa envergadura que é a água, nós estamos abrindo mão daquilo que é mais importante para o Estado. E, principalmente, sob uma alegação de que é para saldar salário, nós não vemos no corpo desse projeto qualquer referência a isso. Pelo contrário, as emendas que tratavam da obrigatoriedade para se utilizar, principalmente, senhor presidente, para saldar salários, elas foram rejeitadas. O projeto fala exclusivamente da possibilidade de se contrair empréstimos usando a SEDAI como garantia. Não diz como que vai ser usado. Então, eu quero lembrar muito bem, senhor presidente, não cabe de maneira nenhuma dar mais esse cheque em branco para um partido que nos trouxe a essa situação. O Estado do Rio está nessa situação sob o governo de Sérgio Cabral e Pezão. E aqui nós estamos simplesmente dando motivo para continuar nesses desmandos na má administração desse Estado. Deputado Marcelo Freixo. Senhor presidente, a bancada do PSOL, com muita convicção, vota não. E assim a gente se posicionou desde o início. Não adianta agora deputados virem para cá para dizer que estão votando sim para pagar salário de servidor. O valor que estão pedindo pela SEDAI é pífio, é ridículo. Paga uma única folha. Sabemos que não é esse o caminho para solucionar a crise financeira. Estamos abertos a um debate de saídas. Tem a dívida ativa que ontem chegou a 69 bilhões de reais, senhores. 69 bilhões, 10% dessa dívida ativa, que nunca foi cobrada de forma decente por esse governo, é o dobro do valor da SEDAI. Sabem disso. Estão votando aqui porque querem sim privatizar a água, sim privatizar o abastecimento de água. É isso que está em jogo. Não adianta dizer que é por uma outra razão e tentar fugir com a verdade. É uma vergonha o que está acontecendo aqui hoje. O governo do PMDB é o mais corrupto da história do Rio de Janeiro. E olha que a concorrência é forte. Surrupiaram o Rio de Janeiro nos últimos anos. Essa situação de calamidade que a gente está vendo é calamidade política. A principal liderança está presa. Responde a quase 200 processos. E agora a solução é retirar a água. A saída para essa crise desde o início foi punir os pobres. Tiraram o restaurante popular, tentaram tirar o aluguel social. E agora vai na água e vai no esgoto. É um governo de covardes. É um governo de covardes. E a gente sabe, presidente, que para os amigos tudo, para os inimigos o regimento, para os inimigos a lei. Essa casa sempre permitiu que bancadas fizessem os seus destaques, mesmo não tendo número para isso. Mas quando interessa, o regimento vai ao pé da letra.
e retira dessas bancadas a possibilidade de um debate, porque esse é um debate que o governo não sustenta. Vimos aqui na quinta-feira, quando esse projeto entrou em pauta, quantos membros do governo subiram para defender a privatização da água e do esgoto? Foram pouquíssimos. Quem ficou até meia-noite fazendo esse debate sério e respeito à população foi a oposição. O governo não sobe para fazer esse debate, porque não tem coragem, mas conta garrafas. A sessão começou mais tarde porque não tinha esse número. A gente sabe disso. Isso vai custar caro e essa luta não termina hoje. Essa luta não termina hoje. Vocês ganharam uma batalha, mas tem muita coisa pela frente. Vai ter muita resistência pela frente. Não vai ser fácil privatizar a água como vocês estão pensando. Vai ter muita resistência pela frente. A SEDAI é uma empresa lucrativa hoje. Todo mundo, todos nós queremos resolver a crise que esse governo criou. E não todo mundo. Essa crise não é só do preço do petróleo. Essa crise é uma administração bandida e criminosa do Rio de Janeiro, estabelecida aqui há 10 anos. É por isso que as pessoas estão passando fome. É por isso que o servidor está aqui na porta. Sabemos disso. E é disso que a gente está falando aqui. É esse enfrentamento que ainda tem muitos episódios pela frente, presidente. Muitos episódios virão. A gente sabe que isso não termina agora. Nós queremos o pagamento do servidor. A gente tem proposta para isso. Mas não é no sentido contrário ao que acontece no mundo hoje. Não é privatizando água, não é privatizando tratamento de esgoto que a gente vai resolver. A SEDAI tem que melhorar muita coisa. Não é uma defesa do que está errado, mas é uma defesa do que está por trás disso, que a gente sabe que não é o discurso fácil de alguns aqui. Deputada enfermeira Regiane. Senhor presidente, demais deputados, primeiro eu queria colocar a minha posição em relação ao artigo 140, inciso 5, do regimento interno, que diz o seguinte: cada bancada, e o PCdoB é uma bancada, senão não tinha liderança, terá direito a destaques na proporção de 2 destaques para cada 3 deputados ou fração. Então, está muito claro, porque eu sou uma fração, já utilizei essa prerrogativa aqui dentro da casa, estou aqui no meu 2º mandato, sempre como a única fração do meu partido e sempre utilizei a minha prerrogativa nos destaques. Então, nós não podemos mudar as regras do jogo ao bel prazer dos interesses da presidência desta casa. Então, eu queria fazer esta prerrogativa no meu encaminhamento. Gostaria de encaminhar o voto não pelo PCdoB, por 2 aspectos. Primeiro, porque o projeto fere a Constituição Estadual, que diz no seu artigo 68 que, na hipótese de privatização de empresa pública ou sociedade de economia mista, mediante expressa autorização legislativa, seus empregados terão preferência em igualdade de condições para assumi-las sob a forma de cooperativa. Então, a Constituição diz que os funcionários da SEDAI terão esta prerrogativa, assim como o artigo 167 da Constituição do Estado, que diz o seguinte: a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, que é o caso, pelos governos federal, estaduais e suas instituições financeiras para pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é vedado. Então, o que nós estamos discutindo aqui é vedado pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Não podemos enganar esse povo que está aí fora com a balela de que estamos privatizando, estamos federalizando, estamos repassando para o governo federal, estamos dando como fiação
né, como garantia uma empresa do Estado para pagar o funcionário, para pagar pensionista, para pagar aposentado. É mentira de um governo que não tem credibilidade. Um governo onde os seus líderes estão de trás das grades em Bangu 8. Então, pelo projeto ser prejudicial, por não haver discussão interna com seus municípios, por nós não termos conhecimento do passivo dessa empresa, qual o valor que essa empresa tem, o que será entregue, como ficarão os seus funcionários, como ficará as instituições financeiras que já estão garantindo funcionários na modelagem, né, que será feita. A modelagem não vai passar por dentro dessa casa. Enfim, por todos esses aspectos, nós encaminhamos, senhor presidente, o voto contrário à entrega dessa empresa pelo governo do PMDB. Deputado Tio Carlos, pelo Solidariedade. Senhor presidente, eu queria justificar meu voto. Na verdade, não, quero encaminhar meu voto contrário, entendendo um grande equívoco a venda, enfim, das ações da SEDAI. Mas antes disso, eu preciso justificar. O partido havia fechado questão, mas a companheira Fatinha, ouvindo os seus argumentos, o partido então libera o voto da nossa bancada. Então, considerando os argumentos da nossa companheira Fatinha, Solidariedade, eu voto contrário, porém liberando a deputada Fatinha. Votaram 69 senhores deputados, 41 sim, 28